E aí, fera em física, tudo bem? Bem-vindo a mais um Pit Stop da Física. Continuando agora, é o nosso segundo vídeo, especificamente, falando sobre o calor. Agora vamos analisar como você deve interpretar o seu gráfico para a resolução do problema. Inicialmente nós temos aqui o gráfico, que tem as temperaturas em graus Celsius, não é isso? Temos aqui o gráfico do calor, que vai estar em Joule. Professor, Joule, calorias. Por enquanto, só para a gente analisar a interpretação do gráfico, não vamos nos ater a esse detalhe. Tudo bem? Ok. Observe o seguinte. Você tem aqui inicialmente, imagina que você tem uma quantidade de gelo que está derretendo. Mas para ele derreter, ele tem que atingir o ponto zero. Então, ele está inicialmente aqui a uma temperatura negativa, ele absorve uma quantidade de calor. O que é calor? É calor, energia em trânsito. Ele absorve uma quantidade de calor e vai elevar o grau de agitação das moléculas, o que lhe dá um aumento de temperatura, e vem de menos aqui para zero. Observe que no zero, ele vai manter a mesma temperatura para passar para o estado líquido a 0 graus. Então, nesse pontinho aqui, que é o meio, ele vai estar um pouco sólido e um pouco líquido, ambos a 0 graus. Aqui está sólido a 0 graus, aqui está líquido a 0 graus. Então, nesse ponto que é de transição, é a quantidade de calor latente de fusão, ok? Nesse caso aqui, não há elevação de temperatura. Então, por isso que aqui é calor sensível, há uma variação de temperatura. Então, nesse ponto, ele está líquido a 0 graus, ele vai começar a absorver mais calor, para fazer o quê? Mais calor, mais energia, as partículas vão começar a sacudir mais, sacudir mais, sacudir mais, vai aumentando, sacudindo, para passar para o estado gasoso. Nesse ponto aqui, ó, você observa que ele vai estar, se for ao nível do mar, a 100 graus, não é? Nesse ponto aqui, o líquido a 100 graus, começando a ferver, a ebulir. Por isso que eu disse no vídeo, olha, quando começou a ferver, pode baixar o fogo, né, lá na sua panela de pressão, porque não haverá mais aumento de temperatura até passar para o estado gasoso. Olha que doido, cara. Então, fera em física, observa que, nesse caso, a temperatura permanece constante, olha aqui. E o calor, professor? Para onde que vai? Bom, todo calor, fera, ele é o calor latente de vaporização, energia usada para passar do estado líquido para o estado gasoso. Desse ponto aqui para cima, ele vai absorvendo energia, aí as partículas ficando mais doidas, vai sacudindo, sacudindo. Eu tenho o gás doidão. Nesse caso, o gás doidão, ele está com a temperatura elevadão aqui, cara. Beleza? Ok, professor, eu quero saber então a quantidade total de calor. Bom, fera em física, vem aqui, ó. Quantidade total de calor é o calor sensível 1, que é o que vai elevar a temperatura aqui, ó, até zero, mais o calor latente que você vai calcular, que é o que vai passar para o estado líquido, mais calor sensível 2, que vai elevar para começar a ebulir, mais calor latente de vaporização aqui, ó, que vai passar para o estado gasoso, mais calor sensível que vai passar para o estado do gás doidão, sacudidão aqui, ó, beleza? Ok? Bom, professor, vamos abrir então essa equação explicitando. Olha como é que fica massa. Então aqui, ó, é literalmente massa. Aqui é massa, né? Você tem calor total, essa massa, esta massa, essa massa e essa massa tem o mesmo valor, tá? Sempre o mesmo valor. Essa massa, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa. Ok? O seu ΔT aqui, olha que interessante, que é o inicial. O seu ΔT inicial aqui
Você tem a temperatura inicial negativa e a temperatura final zero. Aqui você não tem variação de temperatura, você vai ter isso aqui que nós vamos te entregar em todo o problema. Na hora do Enem lá, você vai ter esse valor. ΔT aqui, ó, observe, a temperatura inicial está em zero. Temperatura final está em 100. Então, esse ΔT aqui é 100. Olha que legal. Você pode ver que a expressão por si só ela já não pede variação de temperatura, fera em física. Olha aí. Nesse caso aqui, ó, QL, você tem qual que é a temperatura inicial? Então, vai ser zero. Como é que eu vou calcular o calor? Parece que não tem calor aí, tá vendo? Bom, e aqui, ΔT? ΔT aqui você tem que é a 100 graus inicial e o final, temperatura que pediu o problema. Beleza? Olha, só observando o seguinte, fera em física. A sua análise, cara, vai depender de como que o problema é enunciado. Se pediu quantidade de calor apenas para elevar a temperatura de 0 a 100, então só pediu isso aqui, ó. Se pediu a quantidade de calor apenas para começar a fundir o gelo, então é isso aqui, ó. Se pediu a quantidade de calor apenas para elevar a temperatura do gás, então é isso aqui, ó. Se pediu a quantidade de calor para mudar o estado físico a 0 graus, é o calor latente de fusão. Se pediu a quantidade de calor para mudar de estado gasoso, líquido para o gasoso, é isso aqui, ó. Está observando? Então, o problema, né, a sua resolução vai depender do que está pedindo, beleza? Vai lá, dá o like, compartilha, se inscreva, tá? Vamos fazer live também mostrando aí. Show de bola? É isso aí, fera em física. Mais um pit stop da física. Amanhã tem mais.